Bom dia, irmãos. Nós vamos falar hoje sobre a reconciliação com Deus, cujo texto está em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 11 até o capítulo 6, versículo 2. A reconciliação com Deus. O que é reconciliação? De acordo com o dicionário Aurélio, reconciliação é estabelecer paz entre inimigos, adversários, tornar amigos pessoas que se malquistaram, conciliar coisas que parecem opostas. Reconciliação é fazer as pazes. Em um relacionamento humano, as pessoas podem enfrentar falhas, divergências e crises. Consequentemente, surgem profundas mágoas e os relacionamentos acabam sendo rompidos. E cada um segue um novo caminho, levando as mágoas e os ressentimentos juntos. Em muitos casos, a possibilidade de reconciliação parece não existir. Alguns exemplos: desentendimento entre irmãos, divergências entre casais, amigos, grupos de pensamentos. Vemos também divergências, desentendimentos entre os irmãos da igreja, muitas vezes por motivos banais, insignificantes. Pessoas que se afastam da fé por estarem decepcionados com Deus. E o caminho mais fácil que o homem encontra é fugir da presença do Senhor. Mas onde se fala em reconciliação na Bíblia? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, na primeira parte A, nós lemos: em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. A Bíblia nunca falaria em reconciliação se, na verdade, não fôssemos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Quando o homem tornou-se inimigo de Deus? Vamos fazer a leitura de Gênesis, capítulo 3, do versículo 8 ao 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Foi neste momento que o pecado nos separou de Deus. E o relacionamento entre o homem e Deus foi quebrado pela desobediência. O homem tornou-se inimigo do seu próximo. Mas Deus, em seu infinito amor e misericórdia, toma a iniciativa de reconciliação através de seu Filho Jesus Cristo, o qual leva para a cruz todos os nossos pecados, abrindo assim o caminho da reconciliação entre nós e Deus. Analisando o texto da aula de hoje, vemos que Paulo enfrentou oposições ao seu ministério e à sua pessoa. Esteve preso, foi apedrejado, torturado, açoitado com varas, vivia
constantemente sob ameaça. Quanto aos coríntios, alguns diziam que Paulo não era apóstolo, porque não foi testemunha ocular da vida terrestre de Jesus e nem lhe conheceu as palavras e atos. Por isso, não podia ser testemunha do evangelho. No entanto, o apóstolo mostra que o evangelho não é uma simples história de Jesus, mas o anúncio de sua morte e ressurreição. Essa obra de Cristo vence a alienação causada pelo pecado, restaura a condição humana e inaugura um novo tempo. A cruz de Cristo anuncia o fim da inimizade do homem com Deus e inaugura a era da reconciliação universal. Aos apóstolos foi confiado o ministério da reconciliação, a fim de que todos os homens sejam chamados à reconciliação com Deus e com o próximo. A lição de hoje, ela apresenta 2 etapas. Cada etapa é subdividida em 3 fases. Então, a primeira etapa é sobre a reconciliação com Deus, se afirma em aspectos teológicos, que está subdividida em 3 partes. A primeira que vamos falar é sobre a reconciliação com Deus, se firma em aspectos teológicos. Em se tratando da reconciliação do homem com Deus, não podemos ignorar ou cometer o erro de ignorar a base doutrinária e teológica da reconciliação. Assim sendo, podemos destacar a primeira parte. Tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Vejamos o versículo 18 do 2 Coríntios, capítulo 5. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Paulo destaca que é Deus que inicia o movimento de reatar laços rompidos e age a fim de promover a reconciliação. Em Efésios, capítulo 2, versículos 14 a 16, o apóstolo Paulo destaca que é Deus quem derruba a parede da separação e da inimizade. O doutor J.J. von Allmen afirma: há, pois, unanimidade nas Escrituras, sem contestação possível. Deus tem apenas toda a iniciativa dessa reconciliação, sem que intervenham as disposições de seus parceiros. Ele decidiu, cumpriu e perseverou nessa obra até o fim. Portanto, tudo provém de Deus. A segunda parte é reconciliando o mundo. Quem foi reconciliado? Conforme Romanos 5, trata-se de nós, os inimigos de Deus. Destaquei aqui o versículo 1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E segundo Romanos 11, trata-se do mundo. O mundo já em sentido voltado para as nações gentias e sem a esperança de Deus. E no versículo 19 de 2 Coríntios, capítulo 5, aqui, em seguida, em sentido mais abrangente, a humanidade inteira, a criação escravizada pelo pecado. Em
Colossenses, capítulo 1, versículo 20, Paulo refere-se novamente a todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. No versículo 15 de 2 Coríntios, o apóstolo ressalta: e ele morreu por todos. Ray Stedman destaca sobre essa afirmação: ninguém é excluído desse convite por motivo de raça, de cor, condição ou classe. A reconciliação não é propriedade de alguns grupos. É uma porta que está totalmente aberta para todos nós. Os textos são unânimes. Nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus, assim diz o versículo 18. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, versículo 19. Romanos 5, Paulo enfatiza que o preço da reconciliação era a cruz de Cristo, a qual anuncia o fim da inimizade com o homem e inaugura a era da reconciliação universal. Foi ele quem rasgou o escrito de dívida, Colossenses 2, 14 e 15, e estabeleceu pela cruz uma ponte de ligação entre o homem e Deus. 1 Timóteo 2, 5. A terceira parte do aspecto teológico é o preço da reconciliação. A justiça e a santidade de Deus foram satisfeitas na cruz, em seu Filho Jesus. Como lemos no versículo 21, que diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, paremos aqui um pouquinho, e o autor da lição lhe deixa aqui uma pergunta para que possamos pensar e discutir. A doutrina da reconciliação dá base para se afirmar que todos, indistintamente, serão salvos? É bom que pensemos sobre essa pergunta, né? E, quem sabe, futuramente discutir ou conversar com outros para saber também a opinião. A segunda parte, a segunda fase da lição é sobre a reconciliação com Deus, apresenta aspectos práticos. Então, nessa segunda fase, nós vamos ver os aspectos práticos. Paulo recorre à doutrina da reconciliação para fazer essa exortação de caráter prático aos coríntios. Vejamos algumas perspectivas práticas evidenciais como consequência de vidas reconciliadas. Primeiro, novas criaturas e novos padrões. No versículo 17, Paulo afirma: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. A ênfase dessa afirmação está em que, quando uma pessoa está em Cristo, ela faz parte da nova criação, o que implica que em uma nova forma de existência, pois as coisas antigas se passam e tudo se faz novo. E tudo se fez novo, não é? O comentarista José Comblin afirma que a novidade de vida fica explicada por esses versículos. E já estamos numa vida nova. Já não devemos tratar ninguém com os critérios do velho mundo. Este nós, né, o nós que ele se refere, não se refere somente a Paulo, mas a todos os cristãos. As normas que o orientam são aquelas que valem para todos nós, os cristãos. Ele reivindica e exortava
ele reivindicava e exortava a que as pessoas se relacionassem de acordo com os novos critérios de uma nova vida. Nos versículos 18 e 19, a abordagem de Paulo se volta para um problema bastante prático da vida. Os coríntios, que tinham acolhido falsos ministros e negligenciado o apóstolo Paulo, agora o rejeitavam. Eles tinham dificuldade de aceitá-lo. Então, Paulo salienta que uma nova vida, fruto da reconciliação com Deus, é chamada a ministrar relacionamentos entre os homens. O autor aqui, ele nos deixa, assim, essa reflexão. Na atualidade, muitos crentes são ministros da discórdia, da confusão e da difamação, promovendo, assim, intrigas na Igreja de Deus. Ele nos deixa pensar sobre o que acabamos de falar, não é? Sobre os falsos ministros. E é só na palavra mesmo que nós podemos fazer essa diferença, não é? A segunda parte dessa segunda fase aqui, dos aspectos práticos, são os reconciliados para ministrar reconciliação. Deus tem confiado à sua igreja o ministério da reconciliação, que se caracterizou pela proclamação da palavra reconciliação. A palavra que desafia ao amor, desafia ao perdão e a reaproximação possível só em Cristo. O Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, aplicou bem esse princípio, ensinados aos seus, que diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 12. A terceira e última parte dos aspectos práticos fala sobre embaixadores da exortação. No versículo 20, Paulo afirma: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Paulo queria enfatizar que aqueles que são enviados por Deus precisam ser recebidos e acolhidos como embaixadores, por meio de quem Deus ministra reconciliação. A nova vida em Cristo habilita o crente não apenas a ministrar, mas também a colaborar nessa obra de reconciliação com Deus, através da vida e da proclamação. A revista aqui nos deixa uma pergunta para refletirmos. Por que alguns crentes se tornam ministros de discórdias e difamação? Caminhando agora para a conclusão da aula de hoje, vamos ver novamente o 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, mas a parte B agora. A parte B diz o seguinte: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Mas o que faz o embaixador? Paulo usou o termo técnico, embaixadores, para o cargo político de alguém que representava um reino para o outro. Ou seja, o embaixador é uma pessoa nomeada por um chefe de Estado de um país para ir a outro país representar seu país.
Então, é essa analogia que Paulo fez, né, em relação a ser embaixador. Reconciliar com Deus é juntar o que havia sido quebrado lá no Éden. O que havia sido quebrado, a reconciliação é juntar tudo isso, né? Então, reconciliar com Deus é juntar o que havia sido quebrado lá no Éden. E nós, como embaixadores, mensageiros da reconciliação, portadores da palavra e representantes de Jesus Cristo aqui na terra, nós temos uma missão: levar a palavra aos nossos vizinhos, aos familiares, no trabalho, no condomínio onde vivemos, seja onde for. Quando nós temos a oportunidade, por que não sermos embaixadores da palavra, não é? Teremos dificuldades? Sim, teremos dificuldades, assim como Paulo teve, pois alguns ficarão incertos, outros aceitarão e muitos rejeitarão a graça de Deus. Portanto, meus irmãos, não negligenciemos a palavra. A nossa vida está nas mãos de Deus e adiar a reconciliação com Deus hoje, amanhã poderá ser tarde. Irmãos, agradeço muito a Deus e oro nesse momento. Agradeço pela oportunidade de Ele dar a todos nós o momento da reconciliação com Deus. Porque é através de Jesus que chegaremos, que venceremos e que Deus nos abençoe. Amém. Obrigada, irmãos.